Olá pessoal, Ricardo Maroc aqui. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como criar uma aplicação de controle de estoque usando o Windows Forms Entity Framework 6 na versão legada do .NET, que é a 4.7 se não me engano. Então não usa ainda o .NET Core, usando Code First e banco de dados PostgreSQL. A aplicação é essa daqui. A gente tem um cadastro de categorias e um cadastro de produtos que tem aqui uma ligação com categorias. Aqui eu posso cadastrar uma nova categoria, por exemplo, verduras, categoria salva com sucesso. Eu posso alterar essa categoria, verduras 2, posso excluir. Desejo excluir? Sim, ela foi excluída. E aqui eu tenho os produtos. Posso cadastrar um novo produto. Por exemplo, televisão. Televisão 10.500. A categoria vai ser eletrônicos. Salvei. Está ali a televisão. Eu posso alterar essa televisão. Trocar a categoria dela para cereais. E eu posso excluir. Basicamente, essas são as funcionalidades. É uma aplicação simples, mas traz todas as operações de inserção, atualização, exclusão e listagem de objetos para você fazer em outros tipos de aplicação. Então eu vou fechar aqui agora e vou abrir o meu Visual Studio para a gente começar uma nova aplicação. Então, com a janela do Visual Studio aberta, eu vou criar aqui um novo projeto do tipo Windows Forms .NET Application. Next. Aqui a versão do .NET Framework é 4.7.2. Eu posso trocar aqui para 4.8 se eu quiser. Vamos colocar mais atual, acredito que não vai ter problema. Controle, estoque com EF6. Que é o Entity Framework 6. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar alguns pacotes aqui no Nugget Package Manager. npgsql, que é o nosso provider para o Postgre, provider .NET para PostgreSQL. Ok, está instalado. Agora eu vou instalar também esse cara aqui, que é o provider para Postgre para o Entity Framework 6. Está instalando. Demorando um pouquinho. Vamos, meu filho. Pronto, aceito. Verificando as dependências. Parece que instalou. Agora eu vou fazer as atualizações. Aqui tem algumas atualizações. Vou selecionar todas elas e vou mandar atualizar. Depois que você instala os pacotes do Postgre, alguns pacotes extras são instalados. E eles podem ser atualizados aqui. Neste caso aqui não dá problema. Pacotes atualizados. Agora eu vou renomear esse formulário aqui para form main. Ou principal, né? Form principal. Portuguesar. Form principal. O título dele vai ser controle de estoque. Vamos fazer algumas configurações aqui. O modo de autoescala, eu vou colocar DPI por conta do meu monitor. Para quem usa zoom no monitor, isso é bom. Eu vou tirar a caixinha de maximização. A posição inicial dele vai ser no centro da tela. E basicamente é isso, a princípio. Se eu mandar executar agora, nossa aplicação ainda não tem nada, né? Tá vazia. Vai aparecer desse jeito para você. Ah, sim, a borda dele aqui. O estilo da borda
border. Cadê você? Style, form border style vai ser fixed single, para não permitir redimensionamento. Agora eu vou habilitar a aplicação para o Migrations. E para isso a gente tem que fazer algumas operações. A primeira delas é criar uma string de conexão para o banco de dados. Aqui no appconfig eu vou dar um Ctrl KD para ele organizar para mim. Ele já organizou aqui com os pacotes todos que a gente adicionou. Aqui tem o provider do PostgreSQL. E aqui em cima a gente vai colocar uma seção de connection strings. Connection strings. Aí eu vou adicionar. O name dela vai ser, pode ser controle estoque EF6. O provider name vai ser npgsql. E a connection string vai ser server localhost, minha máquina local. Se a sua estiver na rede, você coloca o IP. Database pode ser controle estoque EF6. Colocar aqui a database, vou colocar port igual a 5432, que é o padrão. Aqui vem user ID igual a default. No meu caso eu criei um usuário chamado default. E o password, que é a senha, no meu caso é 123456. Acredito que seja só isso aqui na connection string. Acho que eu não esqueci de nada. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe que vai representar o nosso banco de dados, que é a nossa classe do contexto do banco de dados. Vou chamar ela de application dbContext. Essa classe ela vai derivar de dbContext. dbContext não é reconhecido, eu dou Ctrl ponto e adiciono aquele pacote. Apago esses usings aqui que estão inutilizados. Aqui eu vou criar um construtor. Application context base connection string name. Cadê você? Name of connection string, que é o nome da minha connection string. Vai ser qual que é o nome dela lá? Controle estoque EF6. Eu acho que é isso mesmo. Bem, aqui eu posso tirar subir essas chaves aqui, porque realmente eu não vou escrever nada dentro desse método, dentro desse construtor. Agora eu preciso sobrescrever o método onModelCreate, colocando uma configuração padrão ali do PostgreSQL. Então vamos lá, protected, override para sobrescrever o método. Ele não retorna nada, é o onModelCreate. Quando eu coloquei ali, ele já completou, deu um tab, ele colocou isso aí para mim. E agora eu vou fazer o seguinte aqui, modelBuilder .hasDefaultSchema public, que é o esquema padrão do PostgreSQL. E também aqui tem uma coisa que já é questão de gosto, que é uma convenção que eu vou remover, que é a pluralização dos nomes de tabelas. Eu não gosto de pluralizar, senão ele pega o nome da tua classe e coloca um ES no final. Eu gosto que coloque o nome que eu dou ali. Bem, para isso aqui, por enquanto é isso. Agora eu vou criar a minha classe do modelo que eu vou representar primeiramente. Classe do modelo vai ser categoria. Lembrando que aqui a gente está usando o padrão DDD, né? Domain Driven Design, onde você faz primeiro os modelos e depois o banco é criado. Public categoria. Vai ter um ID, categoria. Vai ter um nome,
A categoria aqui eu vou indicar que ela é chave. Ctrl ponto para resolver essa dependência. Aqui eu vou dizer que o tamanho máximo é 100 e que é um campo requerido, obrigatório. A princípio eu creio que seja só isso. Posso remover esses usings aqui inúteis. Agora eu vou habilitar a migração. Acho que já dá pra gente habilitar a migração. Então aqui, Tools, Nugget Package Manager Console. Ele fica aparecendo aqui embaixo para você. Enable Migrations. Está habilitando a migração. Pronto. Agora eu preciso adicionar no meu banco de dados aqui, numa representação da minha coleção de modelos, o conjunto, ó, DB7 categoria, que eu vou chamar de categorias getSet. Chamei de categorias. Então a minha tabela no banco vai ter esse nome, porque eu desativei isso aqui. Vai ter exatamente esse nome. E agora eu posso fazer o seguinte, aqui no Package Manager Console eu vou dar um add migration versão 01. Esse nome aí pode ser qualquer coisa, então para dizer que eu tenho um controle de versão do banco. Aí ele já criou para mim aqui o script de geração do banco. Nós não vamos passar por isso agora, mas ele é relativamente simples de compreender. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar aqui um update database, para ele efetivamente criar o meu banco de dados no PostgreSQL. Se tudo deu certo, ele vai criar lá. Vamos dar uma olhada aqui no pgadmin. O pgadmin já está aqui aberto. Está dizendo aqui 5 bancos. Eu vou atualizar 6 bancos. Um deles é o Controle Stock EF6. Está aqui nos esquemas. Eu tenho o esquema público. Dentro do esquema público, eu tenho a tabela categorias e a tabela de controle de migração, que é criada automaticamente. Isso aqui você não precisa se preocupar. Está aqui os campos da nossa tabela, criados direitinho. Agora eu volto no Visual Studio. E vou fazer o seguinte, vou criar um formulário para cadastrar novas categorias. Vou aqui com o botão direito, adicionar form categoria. Esse formulário também vou fazer algumas configurações nele. Primeiramente, aqui eu quero que ele seja redirecionado de acordo com o DPI. Ele não vai ter control box para não ser fechado. Border style dele vai ser fixed dialog. Help button false, ok. Maximize button false, minimize também. Start position center parent, para ele centralizar no pai. E o texto dele vai ser cadastro de categoria. Creio que seja só isso. Agora eu vou redimensionar ele. Vou adicionar aqui alguns campos. Primeiro um label, um text box, mais um label, mais um text box. Cadê você? Ok, agora deixa eu organizar isso aqui. Organize da melhor maneira que você achar. Ok. Aqui vai ser código. Aqui vai ser nome. Esse cara vai se chamar txt código e esse aqui vai se chamar txt nome. Agora eu vou colocar uma divisão aqui usando um panel. Vou dizer que ele tem uma borda
simples. E agora segurando Shift e seta para cima, aqui no componente, eu vou redimensionar ele para ele ficar só com as linhas. Pronto. E agora somente seta para cima para posicionar ele onde eu quiser. Aí eu criei uma divisão. Agora eu vou botar 2 botões. Subir um pouco esse aqui. Esse aqui vai ser o meu BTN cancelar. O título dele vai ser e-comercial, cancelar, para ele ficar com sublinhado no C, né? E poder ser acessado via tecla de atalho. Eu vou dizer que ele tem um dialog result de cancel. Ou seja, ele vai fechar o formulário dando um resultado de cancelamento. Aí eu interpreto esse resultado para tomar as medidas necessárias. Agora aqui vai ser salvar. Vou colocar também o e-comercial aqui na frente. E o nome dele vai ser BTN salvar. Dialog result dele vai ser OK. Agora, nosso formulário está praticamente pronto. A parte de design dele já está pronta. Certo que eu vou desabilitar isso aqui. Vou colocar read only. Vou desabilitar. Enable false. E o tab stop eu vou colocar false também para ele não ter tabulação de parada. Ou parada de tabulação. Aqui eu vou dizer que o tab stop ou tab index é 0. Para quando o formulário for ser aberto, o foco cair direto aqui. Então ele é o componente de índice 0. Esse aqui vai ser o componente de índice 1. Quando der um tab vai direto para ele. E o próximo é esse aqui que vai ser índice 2. Ó, tab index. O índice da tabulação aqui dentro. Agora sim eu creio que esse design esteja ok. Aí eu vou no meu formulário principal. Eu vou adicionar primeiramente um grid view. Esse grid view aqui, depois eu vou redimensionar ele direitinho, mas eu vou chamar ele de DGV categorias. Depois eu vou fazer outras configurações aqui. Agora eu vou botar um label. Este label categorias, mas a fonte dele vai ser um pouquinho diferente. Fonte dele vai ser negrito, tamanho 12. 12 está grande, 11. Aqui, categorias. Pronto. E aqui embaixo vou colocar alguns botões. Botão. Esse aqui vai ser o BTN. Nova categoria. E o título aqui vai ser só nova reticências. Reticências porque vai abrir uma caixa de diálogo, então é um padrão. Nova. Vou chegar isso aqui um pouquinho para cima. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse cara aqui, ele tem um data source. Eu vou adicionar aqui o data source dele, baseado em um objeto da minha solução. Esse objeto está aqui, dentro de F6, é o categoria. Vai mostrar objetos do tipo categoria. Dou um finish, ele já bota aqui as colunas para mim. Eu vou desabilitar todas essas operações direto no grid. Vou editar as colunas aqui. Aumentar. Aqui a largura da coluna código vai ser 80. Eu vou colocar isso aqui para ele não ser ordenável, senão ele mostra ele deixa um espaço aqui que o campo não centraliza. Código aqui no header text e no header style eu vou dizer que o alinhamento, aqui no style, né? Eu vou dizer que o alinhamento dele vai ser middle center e a formatação aqui é customizada. Tá, vou colocar D6 para ele ficar com D3 ou melhor, 3 dígitos.
ok. Nome 150 a largura. Também sort mode not sortable. Eu acho que a princípio é só isso. Se tiver mais alguma coisa, depois a gente acerta. Espaço ali para barra de rolagem. Ok, agora quando eu clicar nesse botão nova aqui, tem que acontecer a mágica, né? A princípio vou fazer o seguinte. Use var form recebe new form categoria form.show. Interessante colocar o using aqui, porque quando ele finaliza, ele já libera da memória o objeto do formulário. Vamos executar para ver como ficou. Então, clicando aqui, opa, ele está fechando. Tá, porque aqui é show dialog. Opa. Show dialog. Agora sim. Tá aí o formulário, bonitinho. Cancelei. E agora nós vamos trabalhar nesse método aqui. Mas antes de trabalhar nesse método, eu quero fazer um outro código. Shift F7 para ver o formulário. Vou dar 2 cliques no formulário para ativar o carregamento dele aqui, ó, o evento que representa o carregamento desse formulário. E vou dizer o seguinte nesse formulário. Eu vou dizer que ele vai ter que buscar no banco de dados, no caso que é application, db context, new application db context. Eu vou botar aqui categorias binding source. Não sei se vocês viram a criação desse componente, mas eu vou mostrar. Recebe db.categorias.toList. Aqui é possível ordenar, é possível fazer algumas coisas com essa lista, mas vou tornar a lista da forma original que ela está vindo do banco de dados. Só um detalhe aqui. Aqui embaixo, ó, categoria binding source. Quando eu cliquei aqui nesse botão, fui adicionar aqui ao adicionar um data source ao projeto, ele automaticamente criou esse componente aqui para mim. Agora só estou dizendo que quando o formulário é carregado, os dados desse componente, que irão alimentar o grid, né, vão vir da coleção de listas desse conjunto categorias que vai buscar no banco. Tudo usando o Entity Framework. Então eu só preciso fazer isso aqui, eu não preciso fazer mais nada para acessar o banco. Se você já fez acesso clássico a banco de dados aí, usando os componentes nativos, aí, os componentes padrões do .NET, você sabe que isso aqui é bastante trabalhoso de se fazer. Aqui com o Entity Framework fica bem mais fácil. Se a gente executar agora a aplicação, ainda não vai ter nada para ver no grid, né? Porque nós não cadastramos nada. Mas eu posso cadastrar aqui usando o pgadmin. Eu posso vir aqui, ó, e dar um insert. Cadê você? Scripts, insert. Ó, insert into id categoria, tal. Aqui eu não vou botar id categoria porque ele vai ser auto-incremento. Nome aqui, o values. Eu vou colocar o valor aqui. Opa. Vou colocar o valor categoria, vou colocar cereais. Foi a primeira que eu cadastrei no outro. Eu vou executar. Vamos ver se ele... cadê você? Scripts, select. Data, tem um jeito de ver os dados aqui. Vamos fazer um select que é melhor. Scripts. Ele não inseriu. Pessoal, na verdade aqui ele não tinha inserido porque eu tinha inserido aspas duplas aqui. Ele aceita só com simples aqui nessa interface do pgadmin. Só com aspas simples. Vamos ver agora se ele inseriu. Select asterisco
from categoria. Categorias com C maiúscula. Vamos lá. From, select asterisco from public. Bem, então mais uma vez aqui, apanhando da sintaxe. Aqui, select asterisco from public tem que estar sem aspas, o esquema, ponto, e aqui entre aspas a tabela, categorias. O order by aqui é dispensável. Aí ele trouxe aqui uns cereais. Agora a gente pode ver aqui, se eu rodar a aplicação, ele já traz para mim aqui, ó. Só que código aqui não está centralizado, a gente vai fazer essa alteração. Shift F7, e aqui no formulário a gente vai fazer o seguinte, no Grid View, aqui tem Column Header, Default Cell Style, Column Headers, Default Cell Style, Alignment, eu vou colocar Middle Center, por padrão todo mundo vai ser centralizado. Ok, só que nome eu não quero centralizado, ele não permite eu configurar individualmente por aqui o header. Então aqui no page load eu vou ter que fazer o seguinte, ó, dgv categorias.columns, nesse caso aqui a coluna índice 1, a 0 é o código, a 1 é o nome, ponto header cell ponto style ponto alignment recebe data grid view content alignment.middle left. Tudo isso aqui para poder alinhar aquela coluna à esquerda. Então, ó, aqui em tempo de projeto, ela continua centralizada, mas quando eu executo, ela fica à esquerda. Tanto o header quanto os dados. Os dados a gente configurou lá no editor de colunas, mas o header tem que ser via código. Beleza, agora vamos fazer a inserção por aqui, pelo botão. 2 cliques no botão, por enquanto só estou mandando mostrar o formulário, mas não é isso que eu quero fazer somente. Na verdade o que eu quero fazer aqui é a inserção, né, de um novo objeto, então eu vou fazer o seguinte aqui. A primeira coisa, vou pegar aqui categoria binding source.add, vou adicionar no meu data source, new categoria. Agora eu vou mover o cursor dele para o final. Move last. Eu adicionei, estou como se eu estivesse me movimentando para esse que eu acabei de inserir. Agora, ao exibir aqui o meu formulário, eu vou fazer assim, ó, se o resultado da exibição for igual a OK, ou seja, se o formulário foi aberto e fechado com o botão OK, aí eu vou programar aqui a inserção no banco, né? New Application DB Context. Então aqui eu abri a conexão com o meu banco de dados. Basicamente é isso, né? E tenho que fazer o seguinte. Antes disso aqui. var categoria recebe categoria binding source ponto current as categoria. Bem, para entender o que é isso aqui. Aqui é minha fonte de dados. Current é o objeto corrente que está nela. O meu formulário, daqui a pouco eu vou passar para ele esse objeto corrente que eu acabei de inserir na minha fonte de dados. Ele vai manipular esse objeto, aí se o cara deu OK, eu capturo esse objeto que ele manipulou e insiro ele no banco. Então aqui eu fiz a captura dele. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de eu inserir ele no banco, eu vou fazer uma checagem. Se categoria igual a null, return. Ele não conseguiu pegar a categoria. Não vou dar nenhuma mensagem de erro nem nada, só para simplificar mesmo.
E aqui eu faço o seguinte, se na minha coleção de categorias, esse objeto já foi colocado, state dele. Não é isso aqui não. Entity state. Deixa eu resolver isso aqui. Tá, o pacote que tem que ser adicionado. Entity.detached. Se ele não está na minha coleção de dados ainda, do meu banco de dados, eu tenho que colocá-lo. db.set coleção de categorias. Vou associar meu objeto categoria que eu acabei de criar. Uma vez que eu tenha feito isso, eu mudo o estado dele para adicionado. Então eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. State vai receber added. E uma vez que eu tenha checado, que eu tenha determinado que o estado dele agora é adicionado, eu faço db.savechanges. Mas eu gostaria de colocar uma certa robustez aqui nesse método para eu detectar algum problema, né? Então, o savechanges é o seguinte, ele é um método que ele retorna um valor inteiro, que é a quantidade de registros lá no banco de dados que foram afetados pelo meu comando. Neste caso aqui, pela adição, né, desse objeto. Então eu vou fazer o seguinte, ó, se esse comando atingiu mais de um registro, é porque ele foi bem sucedido. Então eu vou dar um refresh no meu grid view. E vou mostrar uma mensagem. messagebbox.show. Posso fazer aqui assim, ó. Categoria. Nome, categoria tal, inserida com sucesso. Ou outra salva, princípio, salva com sucesso. Bem, eu poderia deixar esse método aí somente dessa forma, mas ele tem algumas opções. Tem umas opções aqui que eu posso colocar o título dele, então vou botar informação. É uma caixinha de diálogo. Agora os ícones, quer dizer, os botões que ele vai mostrar, só ok. E os ícones, o ícone que ele vai exibir, neste caso é de informação. Agora, caso a operação não dê certo, se não atingiu nenhum registro no banco é porque não deu certo. Categoria tal não pôde ser salva. Eu vou trocar o ícone aqui para warning, que é um íconezinho de alerta. Ok, esse código que insere o objeto categoria no banco está pronto, porém, eu tenho que agora fazer o meu formulário de categoria manipular esse objeto que foi inserido. Porque se eu programar aqui, se eu executar da maneira que ele está, ó, clicar aqui no botão nova, ele adicionou aqui, mas tudo que eu escrevo aqui nesse formulário, por exemplo, eletrônicos, não está vinculado com os dados desse grid. Mando salvar aqui, ó, ele vai dar erro, porque o objeto que chegou para ele lá está vazio. O formulário não preencheu o objeto com os valores. Para o formulário preencher o objeto com os valores, eu tenho que fazer o data binding lá no formulário. E para eu fazer o data binding lá, eu tenho que receber esse objeto que ele adicionou aqui, esse objeto new categoria aqui, esse objeto novo que ele adicionou, tenho que receber ele lá no formulário e manipular ele lá. Então aqui no meu form de categoria, no construtor,
eu vou dizer que ele requer aqui a passagem de um objeto do tipo categoria, que eu vou chamar só de cat. E aqui, ó, categoria. Quando o formulário for construído e esse objeto for passado, aquela categoria ali vai receber, tá aqui this para poder ficar mais certinho, né? Então, esta categoria aqui vai receber a que for passada para mim. Categoria. Pronto, para ficar correto. Agora, se você observar aqui no nosso formulário principal, o construtor já está dando erro. Por quê? Porque ele está pedindo aqui um parâmetro do tipo categoria. E quem é o parâmetro do tipo categoria que nós vamos passar para ele? Esse que acabou de ser inserido, que vai ser o categoria binding source ponto current as categoria. Eu tenho que fazer essa conversão aqui, porque o binding source, os objetos que estão nele, são do tipo genérico aqui, o object. Mas a gente sabe que lá dentro tem objetos do tipo categoria, então eu faço a conversão, porque o meu formulário categoria requer um objeto do tipo categoria. Agora que esse objeto chegou lá no meu formulário, eu tenho que dizer que os campos têm que manipular as propriedades desse objeto. Aí isso eu faço da seguinte forma. 2 cliques aqui numa região qualquer do formulário para poder programar o evento load dele, que é na hora que ele for carregado. Aqui é quando ele for criado e aqui quando ele for carregado. Então esse aqui ocorre primeiro. Aqui eu vou dizer o seguinte: txtcódigo.databindings.add new binding. Eu vou fazer um binding com a propriedade text do meu controle txtcódigo. O data source vai ser o meu objeto categoria desse formulário aqui, categoria. E a propriedade desse objeto que ele vai manipular é id categoria. Eu vou copiar isso aqui. E aqui é txt nome, mesma coisa, só que aqui é text categoria, que vai ser nome. Ou seja, o que ele colocar na propriedade text do campo txtcódigo vai para a id categoria. O que ele colocar na propriedade text do txtnome vai para o nome desse objeto categoria. Agora, se a gente executar, vamos ver se ele vai inserir, né? Nova. Observe que aqui já apareceu o 0, ó, porque é o nulo, o valor nulo, né? Nome aqui vai ser higiene. Pronto, categoria higiene salva com sucesso. Agora vai ser eletrônicos. Ok. Agora eu quero fazer a alteração. Aqui ainda não dá para fazer a alteração. Vamos lá. O formulário. Antes, deixa eu fazer uma coisa aqui no formulário principal. Eu quero que quando ele selecionar uma linha, a linha inteira seja selecionada. Cadê o método de seleção? Tá aqui, ó, Selection Mode, Full Row Select. Só para vocês verem como fica. Ó, agora a linha toda fica selecionada, toda marcada. Certo, como que eu reaproveito agora o meu formulário para fazer alteração, inclusive o meu código? Eu não quero fazer outro código com acesso a banco para poder fazer alteração. Primeiro eu vou segurar o Ctrl aqui com esse cara selecionado e vou puxar ele para cá, ó. Aí vou trocar aqui o nome dele para btn alterar categoria. Aqui embaixo vai ser alterar. Se eu clicar nele eu vou no mesmo método, porque como eu copiei o botão, está associado o mesmo clique. Se nós observarmos aqui no evento, aqui nos eventos, ó, clique.
btn nova categoria clique. Se eu quisesse fazer um novo clique para ele, um novo método, eu teria que excluir isso aqui, desse jeito aqui. E agora eu poderia dar 2 cliques aqui nesse cara, que ele abriria um novo método para mim de clique. Ou aqui, posso dar 2 cliques aqui também, mas eu vou usar mesmo aquele método de nova categoria. Quero usar esse mesmo método. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se o botão clicado for igual a btn nova categoria, ele vai fazer a inserção, certo? Então, ó, se o botão clicado, esse sender aqui está vindo do meu evento, ó, do método aqui de clique. Do método clique, esse cara aqui traz quem foi clicado. Então, se quem foi clicado foi o botão nova categoria, ok, ele vai fazer a adição de uma nova categoria na minha fonte de dados e vai mover para o final, que é para o cara que foi inserido. E agora eu também posso fazer aqui a seguinte checagem. Categoria null. Se categoria binding source.current for igual a nulo, se por acaso ele selecionou um cara nulo, eu não posso prosseguir. Eu saio do método. Isso é só uma precaução que eu estou tomando. Porque se ele por acaso inseriu alguma coisa no final do grid, navegou por acaso para cima e perdeu essa inserção no grid, aí eu estou tomando essa precaução aqui para ele não tentar inserir um valor, um objeto nulo lá no banco. Ok, agora, uma característica particular dos novos objetos é que o ID deles vem zerado. Então eu posso fazer o seguinte teste aqui, na hora que eu disser que o estado do objeto foi adicionado. Ó. Se categoria, que é meu objeto, ponto id categoria, for igual a 0, é porque eu sei que é um novo objeto. Aí eu troco o estado dele para adicionado. Caso contrário, ó, se não for igual a 0, ou seja, se já tiver um id, é porque é um objeto existente que está sendo modificado. Aí eu troco aqui para modified. Pronto. Eu acho que isso aqui já é suficiente para a alteração funcionar também. Vou dar uma conferida aqui, categoria. Vamos botar umas aspas aqui, né? Categoria tal. Esse tal vai vir entre aspas. Tem que colocar a contrabarra para ele entender que eu não estou fechando a minha string, né? Não pode ser salva, aqui vou botar a informação já está certo. Aviso. Só para aparecer uma coisa mais urgente do que informação. Enfim, bobeira. Ctrl F5 para executar. Vamos tentar alterar. Eletrônicos. Tá aqui, ó. Eletrônicos 2. Salvou. Para conferir se ele salvou no banco de dados, eu fecho a aplicação, executo novamente. Tá lá, ó. Salvamos. Agora eu vou fazer para finalizar a exclusão. Vamos lá no formulário. Cadê você? Formulário categoria. Formulário categoria. Não é o formulário categoria que eu quero, é o principal. Então tá aqui, eu vou segurar o Ctrl para arrastar esse cara para cá. Pronto. E vou trocar aqui o nome dele. Primeiro, agora sim eu tenho que apagar o método aqui, porque a exclusão não dá para reaproveitar aquele método, porque não tem nada a ver. btn excluir. Aqui vai ser excluir. No clique desse botão, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pedir uma confirmação, né? Se messageBox.show deseja realmente excluir a categoria
tal, para eu pegar esse tal aqui, eu vou ter que pegar a categoria, né? var categoria, recebe categorias binding source, .current as categoria. Para isso também eu vou ter que fazer aquela checagem, né? Se categoria binding source.current igual a null, return, senão ele vai tentar excluir um objeto nulo. Então aqui eu verifico se eu não estou tentando excluir um objeto nulo, capturo o objeto que ele quer excluir, aí aqui ó, coloco aquele operador de interpolação de string, e aqui eu desejo excluir a categoria, e passo aqui, categoria.nome, tal, interrogação, né? Interrogação, vírgula, confirmação, deixa eu quebrar essa linha aqui, confirmação, vírgula, messagebox buttons.isNull, são os botões que ele vai mostrar, e o ícone aqui vai ser o question. Se isso aqui for igual a no, eu simplesmente retorno, porque ele não quer excluir. Então, se a exibição dessa mensagem der o retorno no, eu retorno. Opa, fechei as propriedades aqui. F4 para mostrar novamente, mas eu vou deixar assim. Agora, se ele não clicou no no, é porque ele clicou no yes, né? Aí nós vamos ter que excluir, né? Então vamos excluir. Para excluir a gente tem que acessar o banco. Então usando var db igual a new application db context, vamos fazer o seguinte, if db.entry categoria .state igual a entitystate.detached, detached, ou seja, se ele não está vinculado à minha coleção de dados lá no banco de dados, suponha que meu grid esteja mostrando ali um objeto que por acaso deu um erro que não está vinculado ao meu banco. Isso aqui é difícil de acontecer, mas a gente está tentando obter uma garantia aqui de que isso não vai acontecer. Então suponha que ele não esteja associado. Por que está dando erro aqui? Acho que está faltando só o código aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou associar db.set categoria .attach objeto categoria. O que ele está reclamando aqui? Que não tem esse parênteses não. Pronto. Associei ele a meu banco de dados e agora eu vou dizer que o estado dele copiar esse código, ó. O estado dele, em vez de igual aqui, recebe deleted, excluído. E aí eu faço aquele salvamento básico, né? Mas vou fazer o salvamento já checando, ó. Se db.savechanges maior do que 0, dou aquela mensagem. Deixa eu pegar aqui uma cola aqui, para não ter que digitar tudo. Se ele salvou, não, se ele excluiu, então categoria tal excluída com sucesso, informação. Caso contrário, eu pego aquele else lá, categoria tal não pode ser excluída. Eu acho que é isso. Vamos agora executar e testar. Vou inserir uma categoria de teste aqui. E vou tentar excluir essa categoria.
Ah, faltou atualizar o grid, né? Ela foi excluída do banco. Ó, vou fechar aqui e abrir de novo. Ela foi excluída do banco. Agora que eu abri a aplicação, ela retornou. Quer dizer, o grid atualizou, mas eu tinha que atualizar o grid aqui, né? Vamos ver aqui onde é que eu vou atualizar esse grid aqui. Aqui, ó. Se aconteceu aqui o salvamento, então primeiro eu vou remover ele do meu binding source. Remove categoria. Uma coisa é remover do banco, outra coisa é remover da lista que está alimentando o grid. Isso aqui é a lista que alimenta o grid, a lista que está em memória. Outra coisa é meu banco de dados. E agora eu vou mandar atualizar o meu grid view ali de categorias. Agora acho que vai. Nova, teste. Excluir. Sim, agora sim. Beleza, com isso a gente finalizou a inclusão, alteração, exclusão de categorias, obtenção de listagem. Só para confirmar aqui, ó, posso alterar. E agora a gente tem que fazer o de produtos. O de produtos vai ficar para uma segunda parte do vídeo. E eu vou deixar aqui a dica para quem quiser tentar fazer o de produtos. Primeiramente, vai ter que criar a classe aqui de produto. Cadê? Solution Explorer. Eu tenho só uma classe aqui que é a categoria. Olha, o ideal seria eu ter colocado essa classe aqui e ApplicationDB Context numa pastinha separada e tal, mas enfim, para essa aplicação aqui eu resolvi fazer direto para a gente economizar tempo. Então eu criaria aqui uma classe chamada produto. Teria também aqui um ID produto, um nome, aí teria estoque do tipo inteiro e preço do tipo decimal. E também teria um vínculo com a categoria, mas esse vínculo com a categoria é o que tem de diferencial nesse cadastro de produto, então você não precisaria fazer agora. Se você quiser fazer a tentativa de implementar o cadastro de produto, faça sem a categoria, sem a inclusão da categoria no produto, por enquanto. O vínculo, né, de um produto a uma categoria. Faça somente os campos do produto, que seria o ID do produto, o nome, o preço e o estoque dele. Depois de fazer isso, você vai ter que vir no Package Manager console e dar um Add Migration versão 2, porque ele está inserindo sua tabela de produto. Aliás, antes disso, tem que vir aqui no ApplicationDB Context e adicionar aqui um DB7 de produto, chamado Produtos. E aí, depois de colocar isso, você pode ir no Migration e colocar Add Migration versão 02, por exemplo. Depois dá um update database, ele vai criar a tua tabela. Aí você faz o formulário e faz os métodos seguindo mais ou menos o padrão ali, não muda muita coisa, é só adicionar novos campos. Só adicionar novos campos e você consegue fazer o cadastro de produto, por enquanto, sem associação com uma categoria. Na próxima parte do vídeo eu vou mostrar como fazer esse cadastro de produto completo com a inserção ou associação a uma categoria. Ficamos por aqui, obrigado pela atenção e até a próxima aula.